Aleluia! Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Então fique de pé que eu vou começar essa noite profetizando na sua vida. Todas as dificuldades que você precisou de Deus para sobreviver, é para que você tenha autoridade para falar de Deus para alguém aflito. Quero dizer para você que você é um profeta. Você é alguém que ouve uma direção de Deus no céu e traz para a terra. Você precisa ser um profeta para ouvir o Senhor. Você precisa ser um profeta para obedecer o Senhor. Você precisa ser um profeta para alcançar o propósito do Senhor na vida de alguém. Repita comigo: eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu sou o profeta da minha vida. Queridos, eu quero te dizer que tudo aquilo que o Senhor diz ao seu respeito é a verdade absoluta sobre a sua vida. Não é aquilo que os homens dizem que você é. Mas muitas vezes nós precisamos passar por dificuldades e por momentos de aflição para que a gente conheça quem Deus é e para que a gente tenha autoridade para dizer para alguém que Deus existe. Então existem momentos que você passa que um ser humano comum não consegue suportar. Mas a Bíblia fala que Jesus está com a mão estendida. Aonde exatamente você afundaria? Sabe aquela palavra que lançaram contra a sua vida, que você nunca seria alguém na vida? É mentira, porque Jesus falou que você é mais do que vencedor. Sabe aquela vez que alguém virou para você e falou: esse menino não vai dar em nada? E você já deu, porque o que Deus falou é diferente do que o homem falou. Sabe quando o médico disse que você não teria um filho e hoje seu filho está correndo por aí? É porque Deus determinou que na vida de alguém estéril nasceria um profeta, para que o nome dele fosse anunciado, para que você tenha autoridade para colocar as mãos sobre alguém estéril e profetizar a fertilidade. Sabe aquelas pessoas que disseram que você era burro? Hoje você é um juiz, você é um advogado, você é um médico, você é um enfermeiro. Você é exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Mas nós precisamos entender que o nosso caminho é de ouvir aquilo que Deus tem para nós. É nos mover na direção daquilo que o Senhor falou conosco. É ser exatamente cirúrgico naquilo que o Senhor direcionou. Porque para viver como profeta, precisa ser movido pela voz do Senhor. Repita comigo: eu moverei na direção que o Senhor apontar. Não importa o quanto eu entendo, o quanto eu compreendo e quando eu acho que é certo, a direção do Senhor sempre é o melhor para mim. Mesmo que aos meus olhos não é a coisa mais fácil, a coisa mais correta, a coisa mais certa, porque Deus já conhece o meu futuro. Eu creio que Deus conhece o meu futuro, e na direção do Senhor, mesmo que o caminho seja mais difícil, eu chegarei mais rápido, porque Ele tem pressa de realizar cura através da minha vida, porque Ele tem pressa de alcançar pessoas aflitas através da minha vida, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então uma salva de palmas para Jesus. Quem aqui já passou alguma dificuldade ou está passando alguma dificuldade? Levanta sua mão. Se você não passou por nenhuma dificuldade, eu quero orar para que você tenha essa experiência de passar por algo difícil, para que você conheça Deus. Pode se assentar. Queridos, quando o Senhor nos leva para um lugar onde todo recurso acabou, é o nosso maior presente. Porque às vezes nós caminhamos, nós planejamos e nós fazemos
uma programação para a nossa vida. E nós esquecemos de incluir aquele que nos criou nessa programação. Quantos de nós já projetamos e prospectamos a nossa vida em algo que a gente acredita que é o melhor? E nós nos movemos de acordo com aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós almejamos e daquilo que nós vemos. Mas muitas das vezes a gente não olha para Deus e diz: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o significado disso que eu estou vivendo, para o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Quero dizer algo para você, querido. Quando um profeta se move em direção àquilo que o Senhor diz, o Senhor provê recursos para que você faça. Quando um profeta se move em direção contrária àquilo que o Senhor diz, o Senhor tira os recursos e causa um desconforto. Porque quando o Senhor nos direciona para algum lugar, Ele está direcionando a gente para um lugar para que pessoas sejam alcançadas, porque o propósito do Senhor não é simplesmente singular, não é para uma só pessoa. Sempre que o Senhor te direcionar para um lugar, é para que você alcance pessoas que estão aflitas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão sofrendo. E o Senhor sempre direcionou profetas, o Senhor levantou libertadores, o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou guerreiros e homens para que o povo dele, o povo escolhido dele fosse alcançado. Mas um profeta desobediente é algo muito perigoso. Um profeta mimado é mais perigoso ainda. E um profeta soberbo é muito perigoso também. Todo aquele que ouve a voz do Senhor e se encarrega de transmitir aos homens, precisa ser mais humilde do que todos os outros homens. Porque quando ele se coloca diante de alguém que é mais poderoso e maior do que tudo, ele precisa reconhecer a sua posição. Eu quero ler com vocês a história de um profeta que o Senhor me direcionou. E eu gostaria de ler Jonas capítulo 4, versículo 1 em seguida. O Senhor diz o seguinte, a Bíblia em Jonas capítulo 4: Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi de Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependeste do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Esse é o momento em que Jonas se coloca diante de Deus para dizer: Senhor, eu te disse há um tempo atrás que se eu fizesse exatamente como o Senhor disse, aconteceria exatamente o que aconteceu. E eu estou muito bravo. Porque você é grandioso, você é bondoso, você é misericórdia, e no final você arrependeria de fazer o mal. E agora eu peço-te que eu morra, porque é melhor eu morrer do que eu viver nessa situação. Mas eu quero levar vocês para o início da história. A Bíblia, nós estamos falando aqui de Jonas. Jonas era um profeta do Senhor, um grande profeta, um profeta que profetizava para grandes nações, o maior profeta na província, naquela época, no norte do país. E o Senhor chama ele no capítulo 1, e diz o seguinte: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. E nós estamos falando aqui do Senhor chamar um profeta e dar uma direção para um profeta. Quem aqui já recebeu uma direção de Deus?
que seja para a sua casa, que seja para a sua vida, que seja para a nação. E o Senhor diz: vai a Nínive, aquela grande cidade, e diz a eles que a maldade deles subiu aos céus e está desagradável, e que eu vou destruir, que eu vou acabar com aquela cidade. E a Bíblia diz que Jonas, um profeta, um grande profeta daquela época, profetizava para grandes pessoas, para grandes nações. Era um homem que realmente profetizava e sabia daquilo que Deus falava com você, tinha autoridade naquilo que falava. Talvez alguém que todos conheciam como um profeta, uma boca do Senhor. O homem que não errava, o homem que quando falava realmente acontecia. E nesse momento a Bíblia fala que ele vira para Deus e fala assim: Deus, eu não vou anunciar. A história, resumindo, Jonas foi convidado por Deus para ir a Nínive e anunciar que Deus destruiria Nínive por conta da maldade daquela cidade, daquela localização. Mas Nínive não era uma cidade pequena, não era uma cidade qualquer. Há estudos que dizem que Nínive era uma das maiores cidades daquela época. Nínive era cercada por um muro. Os historiadores dizem que o muro era tão alto e tão largo que poderia 2 carruagens passar juntas por cima do muro. Tinha mais de 1.250 mirantes, né? Aquelas cabininhas para que os guardiões ficassem ali, os espias ficassem ali. Então Nínive não era uma cidade pequena. E a história diz que Jonas questiona Deus e fala assim: Deus, eu não vou anunciar, porque certamente o Senhor não destruirá, porque o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus bondoso. Mas quem é um profeta para questionar aquilo que Deus pediu para ser feito? Quantos de nós falam assim: Deus, eu estou achando que não é bem assim não. O Senhor já te pediu para fazer algo, você falou assim: Deus, não é bem assim. Porque quando o Senhor pede, Ele não revela o resultado daquilo que Ele pediu. E nós medimos o resultado daquilo que Deus pediu com a nossa ótica. Então quando Deus fala para que nós perdoemos o nosso inimigo, a gente fala: não vou perdoar, porque ele é meu inimigo, ele continuará sendo meu inimigo. Mas se você não perdoar, você não vai conseguir conhecer aquilo que o Senhor tem preparado ali na frente. Quem aqui já pediu perdão para alguém que odiava e que depois vocês se tornaram grandes amigos? Eu já fiz isso demais. Então, Saulo se recusa a ir e pega um barco e vai para outro local. Era para ir para Nínive e Jonas pega o barco e vai para Tarsis. E a Bíblia fala que no meio da confusão, no meio da viagem, o Senhor cria uma tempestade, um vento muito forte, a ponto do barco querer quebrar, querer ser destruído. E a Bíblia fala que Jonas ficou tão confortável ali, fugindo, que ele se esconde e começa a dormir. E a aflição começa a ser muito grande naquele barco, a ponto das pessoas começarem a jogar todas as suas coisas fora. Começa a jogar tudo fora, começa a jogar a bagagem fora para tirar peso do barco, para que o barco não afunde. E eles começam a clamar, cada um clamando o seu Deus, fala assim: Deus, me tem misericórdia, para com essa chuva, para com esse vento, porque a gente não pode morrer. E Jonas dormindo. Até que o comandante manda chamar Jonas e fala assim: Jonas, por que você está dormindo? Vem para cá, ora para o seu Deus. Ora para o seu Deus. Joga suas bagagens fora. E chega um determinado momento que a tempestade começa a ficar tanta que eles resolvem entre eles em tirar a sorte. Nós vamos tirar a sorte aqui. Aquele é quem parar aqui, a direção é quem vai ter que responder. A Bíblia fala que eles tiraram a sorte, e a sorte apontou para lá, para Jonas. E quando eles perguntam: Jonas, por quê? O que está acontecendo? Jonas já tinha dito que ele estava em desobediência, porque Deus tinha mandado ele fazer algo, e ele resolveu fazer algo diferente. E eles perguntam para Jonas: Jonas, então qual que é a solução para que a gente faça? Jonas me pega e joga na água, me pega e joga fora, porque se vocês não fizerem isso, o barco realmente vai afundar. A Bíblia fala que eles ainda insistem e continuam orando, continuam pedindo a Deus misericórdia, mas a tempestade não acaba, e eles resolvem pegar Jonas
e joga na água. Quando Jonas cai na água, a tempestade acaba imediatamente. Fala assim: um profeta mal posicionado é problema para todos que estão a bordo. Assim, quando eu não me posiciono como um profeta na direção de Deus, eu causo tempestade na vida de quem está próximo de mim. Amém? A Bíblia fala que Jonas cai na água e o Senhor ordena para que um peixe o pegue. Um grande peixe pega Jonas e leva Jonas para margem, né? Depois de 3 dias, o peixe vomita Jonas na margem. E o interessante é que a Bíblia fala que quando Jonas estava no ventre do peixe, ele ora para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, não permita que eu morra. Fala assim: quando eu estou, repita comigo, quando eu estou à beira da morte, a primeira pessoa que eu procuro é Deus. Por quê? Jonas era um profeta, um grande profeta, um homem de Deus. Jonas era um homem temente ao Senhor. Mas Jonas estava em direção errada. E as circunstâncias para quem se move em direção errada não são circunstâncias fáceis. Talvez até de nível muito maior, para que você volte para o centro da vontade. E a Bíblia fala que quando ele pede misericórdia, Deus direciona o peixe para a margem e ele é vomitado em terra firme. Preste atenção aqui comigo. A Bíblia fala que Nínive era uma cidade muito grande e que se para alguém anunciar, para alguém declarar algo nessa cidade, ele precisaria no mínimo 3 dias caminhando para anunciar aquilo que fosse necessário. A Bíblia fala que Jonas correu tanto e ele conseguiu fazer isso em um dia. A Bíblia fala que ele anuncia, depois que ele termina de anunciar aquilo que Deus tinha pedido para ele anunciar, ele sobe para uma montanha, deita, nasce uma árvore sobre ele, ele descansa, e ele amanhece a árvore, um verme come aquela árvore, e ele acorda mais uma vez, enfurecido. Mas qual era a mensagem que o Senhor tinha deixado para que Jonas anunciasse em Nínive? O Senhor não disse para Jonas anunciar o amor. O Senhor não disse para Jonas falar sobre graça, para Jonas abraçar e beijar aquelas pessoas. O Senhor disse para Jonas: Jonas, vai e avisa aquele povo que eu vou matar todos, que eu vou destruir aquela cidade, porque ela me cheira mal, porque a maldade tomou conta daquela cidade. E muitas das vezes o Senhor pede para que a gente chegue em alguém e abrace. Muitas das vezes o Senhor pede para que a gente chegue a alguém e estenda a mão. Muitas das vezes o Senhor pede para que a gente chegue e apresente o amor de Jesus. Mas muitas das vezes o Senhor fala: anuncie para ele que se eles continuarem como estão, eles vão morrer. Então um profeta do Senhor, quando ouve uma direção para exortar alguém, ele não vai lá abraçar, ele vai lá repreender. E a Bíblia fala que Jonas entra em Nínive e anuncia dentro de Nínive uma lista de condenações, uma lista de palavras de morte, de arrependimento. Você vai morrer, Deus vai matar essa cidade porque vocês se posicionam assim, Deus vai destruir a sua casa porque vocês são promíscuos, vocês são adúlteros, vocês são medíocres, vocês são idólatras, vocês são hipócritas. E ele anuncia, ele passa anunciando somente isso, e ele faz isso com muita alegria no coração dele, por incrível que pareça, porque ele realmente queria que Nínive fosse destruída, por conta da história que eles viveram no passado. E a Bíblia diz que quando, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz que assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior e até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois,
nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimento nem água para beberem. Mas os homens e os seus animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apontará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Queridos, qual que é o maior objetivo de um profeta quando ele anuncia, quando ele exorta, quando ele diz que alguém precisa consertar para que ele não morra, quando ele anuncia que a pessoa está no caminho errado, prestes a morrer, porque Deus não agrada daquilo que ele faz? Qual que é a nossa maior alegria quando a gente anuncia Jesus, anuncia o Evangelho? É quando alguém se converte, é quando alguém se arrepende, é quando alguém se coloca na posição e fala assim: realmente nós estamos errados, realmente nós estamos arrependidos. E a Bíblia fala que o que aconteceu nessa cidade, depois de Jonas narrar para eles que eles morreriam. Quantos de vocês já chegou em algum amigo seu e falou assim: esse caminho que você está é caminho de morte, arrependa-se, saia dessa vida, porque senão você vai morrer. Para com essas promiscuidades, com esses roubos, com esses adultérios, com esses pecados, porque esses pecados te levam à morte, e se você não mudar, você vai para o inferno. Quem já disse isso para alguém? Eu estou dizendo muito isso, sabe, ultimamente, porque isso tem convertido muitas pessoas, tem confrontado muito o coração das pessoas. E depois de dizer isso, as pessoas se arrependeram. A Bíblia fala que toda aquela cidade, todo aquele lugar se arrependeu. O rei decretou um jejum. Todo homem, toda mulher, toda criança, todos os animais fizessem jejum de comida e de água, e que fossem cobertos com pano de saco e colocados às cinzas. E toda a cidade se arrependeu e se converteram, porque não sabiam quando chegaria o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor se agradou e mudou a ideia. Falou: não, eu ia matar, mas agora eu não vou mais. E quando a Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 3 que o Senhor se arrepende, muda o plano, muda a ideia daquilo que ele tinha desenhado, é onde eu digo para você: às vezes nós saímos anunciando sobre morte, mas a morte que nós anunciamos é para que a pessoa viva. Às vezes você confronta alguém dizendo que ela vai morrer, mas a morte que ela precisa de morrer é a morte para o mundo, a morte para a vaidade, a morte para o pecado. Tem muitas pessoas que estão mortas vivas. Hoje eu comentava com um amigo que muitas pessoas morreram e não sabem que estão mortas. Muitas pessoas morreram a morte de Adão. Muitas pessoas perderam a intimidade com o Senhor porque estão mortas espiritualmente. E essa pessoa precisa que você seja alguém que sacode a poeira, alguém que levante, que bate no túmulo dela e diz: levanta-te daí, para de pecar, porque você está morto. Mas o que mais me impressiona é que a Bíblia diz que Jonas se contraria com isso. Hoje, se algum profeta anuncia que Jesus está voltando, que as pessoas precisam se arrepender dos erros, dos pecados, imagina se você entra aqui nessa igreja e fala: gente, pare de pecar, porque vocês estão errando, vocês estão no caminho de morte, vocês estão prestes a serem levados para o inferno por conta do comportamento de vocês. E no final do culto a gente fazer o apelo e todo mundo se arrepender. A festa aqui na igreja é a festa no céu. E o que me assusta é que Jonas se contrariou. Ele fala para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Você não fez exatamente o que eu disse que você faria? Você é grandioso, você é bondoso. Você me fez passar essa vergonha, esse trabalho à toa. Passei aqui tantos dias anunciando, falando, gritando que o povo se arrependa, que o povo ia morrer. E agora o Senhor simplesmente não faz com que eles morram. E ele fala para o Senhor assim: por isso agora, Senhor, eu te imploro, tira a minha vida,
pois é melhor para mim morrer do que viver. O profeta que veio para anunciar a vida, que através da sua exortação, da sua dura mensagem, conseguiu alcançar a sociedade inteira, a cidade inteira, fazer com que o rei se prostrasse diante de Deus, se arrependesse, fazer com que o rei que nem conhecia, a Bíblia vai falar no último versículo de Jó, que as pessoas eram mais de 120 mil pessoas e eles nem sabiam discernir o que era a mão direita da mão esquerda. E aí esse profeta fala assim: Senhor, eu prefiro que o Senhor tire minha vida. Um posicionamento mimado de dizer: agora o Senhor acabou com a minha reputação de profeta, porque eu anunciei que você mataria e o Senhor agora decide não matar. Eu te imploro, tira a minha vida, me mata, eu prefiro morrer. Então nesse momento, aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria era morrer, porque ele preferia morrer com a sua reputação do que ver os frutos daquilo que o Senhor fez através da vida dele. Aqui eu entendo que o posicionamento dele foi o mesmo posicionamento do irmão do filho pródigo, que viu o seu irmão voltando para casa e sentiu ciúme, sentiu que ele estava sendo amado como não deveria. E essa história se repete aqui quando Jonas fala: não, eu te peço, Senhor, eu te imploro. E o Senhor diz para ele: fazes bem ficar irado? O Senhor fala: Jonas, é certo você ficar irado por isso? Então Jonas sai da cidade. Eu penso que nesse momento, como Jonas estivesse fazendo uma pressão psicológica Deus estivesse fazendo uma pressão psicológica em Jonas. Jonas fala assim: olha, Senhor, porque o Senhor resolveu não matar esse povo, eu te imploro, tira a minha vida. Ele está colocando ele assim, ó: Senhor, eu sou o teu amado, seu querido, seu profeta, e o Senhor está me envergonhando diante daquilo que eu disse. Primeira coisa, eu gostaria que essa cidade toda morresse mesmo, porque a minha geração foi dizimada de morte por essa nação. Segundo, porque o Senhor disse para mim falar que eles morreriam, e eu falei que eles morreriam, agora eles precisam morrer. Agora o Senhor simplesmente muda de plano e não mata. Vou subir para o monte e vou ficar olhando. Ele coloca Deus contra a parede, sabe? Quem aqui já teve coragem de falar para Deus: Deus, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai fazer, porque eu sou certo diante de Ti, eu sou correto diante de Ti, e o Senhor tem a obrigação de me justificar e de zelar da minha reputação. E Jonas sobe para o monte, irado: vou subir, Deus, estou subindo. Ele sobe e fica olhando para Nínive, e a Bíblia fala que ele deita no chão e começa a dormir. E o Senhor faz crescer ali uma boboreira, e essa boboreira cria galhos e folhas que cobrem o rosto de Jonas, e Jonas tem uma noite confortável. E assim pela manhã o Senhor manda um verme, e esse verme come essa árvore, e essa árvore seca. A árvore seca e o sol vem sobre Jonas e queima o rosto de Jonas. E o Jonas mais uma vez. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. Fala comigo. Jonas orou 3 vezes. Uma pedindo misericórdia, 2 murmurando. Quantas vezes você tem orado? Qual que é os momentos em que você ora? Quando está tudo muito ruim? Eu não vi Jonas orando e agradecendo a Deus porque milhares de pessoas arrependeram. Eu não vi Jonas orando e agradecendo a Deus porque Deus agiu com misericórdia. Eu vi Jonas, um profeta, que sabendo da sua posição, acha que é digno de viver aquilo que realmente gosta, aquilo que acha que Deus que deve ser glorificado, Ele que deve ser glorificado.
E a Bíblia fala que quando a boboreira morre, o sol queima a testa de Jonas. Jonas fala: Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Mais uma vez. Essa boboreira era muito boa, estava fazendo sombra para mim. O que é que custa essa boboreira? O Senhor olha para ele e fala assim: Jonas, está vendo essa boboreira? Você conheceu ela ontem e você já gosta tanto dela. Olha para baixo, olha para aquela cidade. Lá tem mais de 120 mil pessoas que eu vi nascer, que eu vi crescer, e que hoje elas não conseguem discernir qual é a mão direita da mão esquerda. E você queria que eu as matasse? Gente, o amor de Deus é gente. O amor de Deus não é coisas. O amor de Deus não é ego. Tudo que o Senhor faz é para alcançar pessoas que não têm discernimento da grandeza de Deus. Nesse momento, Jonas queria ser o centro. E quantos de nós queremos ser o centro das atenções? Queremos que Deus cuide muito bem de nós, que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos, que Deus cuide dessa igreja para que essa igreja seja muito boa. Mas nós não amamos aquilo que Deus ama. Eu quero dizer uma coisa para vocês: essa igreja ama gente, essa igreja ama pessoas, essa igreja investe mais em gente do que em coisas. Você precisa investir muito mais em gente do que em coisas. Quem ama aquilo que Deus ama está no propósito correto. Levante-se, levante-se. O que Deus precisa de alguém disponível, alguém obediente, alguém que se mova em direção àquilo que Deus chamou, aquilo que Deus mandou, alguém que tenha responsabilidade para dizer aquilo que Deus diz. Eu converso muito com o Rony. Um dia eu falei com o Rony, falei: Rony, como que você faz para profetizar alguma coisa? Ele falou assim: quando Deus me fala, não penso, porque se eu pensar, eu contamino aquilo que Deus falou com aquilo que eu penso. Quantas vezes o Senhor nos direcionou a fazer algo e a gente começou a calcular se ia dar certo ou não, se a pessoa ia gostar ou não, se a pessoa ia achar bom ou não, se a pessoa ia concordar ou não. Não seja um profeta mimado, não seja alguém que deseje mais a sua reputação do que o propósito de Deus. Eu quero declarar sobre vocês que vocês são pessoas curadas, que vocês se movem na direção do Senhor. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, está aqui uma igreja diante de Ti, Pai, que eu acredito que é sensível à Tua voz, que eu acredito que ouve a Tua voz, que sabe exatamente o caminho que deve seguir, que deve andar, que o Senhor instruiu, que o Senhor direcionou. Senhor, vejo aqui também pessoas que estão caminhando fora daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor desenhou, daquilo que o Senhor ensinou. Senhor, vejo aqui pessoas que estão escondidas dentro de um barco, dentro de um lugar, dormindo confortavelmente, achando que não serão vistas pelo Senhor. Senhor, eu vejo aqui profetas que nasceram para transformar a vida de alguém, mas que estão indo em direção ao contrário daquilo que o Senhor aponta. Senhor, eu vejo aqui pessoas preocupadas muito mais com o seu conforto do que com aquilo que precisa se sacrificar para que outras pessoas sejam alcançadas. Pai, eu vejo aqui pessoas que conhecem o Senhor, que já viveram milagres do Senhor, que já perceberam a Sua presença nas vidas deles, Pai, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. Senhor, eu vejo pessoas que não concordam que o amor do Senhor é estendido para todos, que a graça do Senhor é estendida para todos.
Senhor, eu vejo pessoas aqui que têm a oportunidade de exortarem, de confrontarem pessoas que conhecem o pecado de muitas pessoas e são coniventes, são negligentes, procrastinam a profecia do Senhor nessa terra. Pai, eu oro para que essa igreja tenha autoridade. Eu oro para que a intimidade de cada um aqui leve-os a uma intimidade e uma autoridade diante do pecador. E que pessoas sejam levadas ao arrependimento, assim como Nínive foi levada ao arrependimento. Pai, o Senhor nos permitiu experimentar coisas tão difíceis, coisas tão doídas, coisas tão amargas, coisas tão fortes. E o Senhor estendeu as mãos e nos sustentou. Não porque a gente é lindo, porque a gente é bom e porque a gente merece, mas porque o Senhor tem algo muito maior para fazer através das nossas vidas. Pai, eu profetizo aqui nessa igreja pessoas curadas, curando outras pessoas. Eu profetizo casais transformados, restaurando famílias. Eu profetizo filhos convertendo pais. Eu profetizo pais convertendo seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um nessa noite, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha convencê-los do erro. Que o Espírito do Senhor venha queimar no coração de cada um essa noite aqui, Pai. Pai, nós fomos chamados para anunciar as boas novas da salvação através da cruz. Nossa boca foi para anunciar a salvação, foi para declarar vida, foi para profetizar salvação, para exortar aqueles que permanecem em erro, para glorificar o Seu nome. Pai, é o Senhor que nos sustenta. Nunca foi o mundo que nos sustentou. O mundo tratou da gente, mas o Senhor é quem nos sustenta. O mundo várias vezes colocou migalhas, pratos de lentilha na nossa boca e nós estamos comendo, rejeitando a abundância daquilo que o Senhor colocou para nós. Pai, eu repreendo todo laço de morte sobre as nossas vidas. Quero que você faça uma oração de arrependimento agora, dizendo para Deus: Deus, aonde foi que eu parei? Aonde foi que eu comecei a caminhar em direção contrária? Senhor, eu tenho causado tempestade na vida de alguém, eu tenho causado aflição na vida de alguém. A minha casa passa por um vendaval, por uma tempestade grande por conta da minha vida. Senhor, será que alguém está sofrendo por causa da minha negligência, por causa do meu posicionamento? Senhor, eu estou escondido há quanto tempo, Pai? Queridos, o Senhor te deu abundância, prosperidade, saúde. Não foi para você viver uma vida confortável, foi para você caminhar em direção àquilo que é muito maior do que você vive hoje. A Bíblia fala que aquela cidade dos ninivitas, né? Todas se prostraram diante de Deus e falou: Deus, nós estamos arrependidos, nos perdoe porque nós estamos falhando. E o próprio Deus anuncia que aquelas pessoas não têm discernimento de nada, do que é mão direita, do que é mão esquerda, mas eles se arrependeram. Às vezes você precisa se arrepender de algo que você nem tem consciência de que faz. Arrepender de não caminhar, arrepender de querer ser alguém que Deus entroniza, coloque no altar. Queridos, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te levantou, foi o Senhor que te deu vida, foi o Senhor que te deu saúde. Mas fora do centro da vontade você não vive nada disso.
Jonas estava dentro da barriga da baleia, do peixe, morto. Ele estava morto. Quantos de nós estamos mortos? Quantos de nós estamos mortos? Tem uma cidade de pessoas que o Senhor ama. Dentro da minha casa tem uma pessoa que o Senhor ama e não conhece Jesus através de mim. Dentro da minha casa tem filhos que o Senhor ama, mas que não veem Jesus em mim. Dentro do trabalho o Senhor te colocou para que o nome dele fosse conhecido, mas as pessoas não conhecem Jesus porque você está morto. Deus é responsável pela palavra dele, Deus é responsável pelos princípios dele. Então mesmo Jonas anunciando morte, sentença de morte para aquele povo viveu. Tem alguém que precisa de ouvir que vai morrer para que se arrependa. Tem alguém que precisa ouvir que está morto para que se arrependa. Imagine você dizer para alguém que está uma vida afundada de pecado, se drogando, prostituindo, roubando. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Deixa eu te dar um abraço. O Senhor quer que você seja um profeta que represente Ele naquela hora. Bata na mesa e fala: arrependa, seu pecador. Arrependa, seu imundo. Larga dessa vida procrastinante sua, pecadora sua, e levanta. É o Espírito Santo que tem o poder de convencer um homem do pecado, do erro. Mas nós precisamos transportar o Espírito Santo de Deus para onde é que nós formos. Você realmente imagina que aquilo que você pode projetar ou planejar ou achar que é melhor do que o que Deus tem para você? Se arrependa dos seus maus caminhos, querido. Porque se você não arrepende da vida que você leva fora da direção de Deus, você nunca vai ter autoridade para falar de Deus para alguém. Querido, se você está numa situação difícil, se prostre diante de Deus, clame por misericórdia e se posicione, porque Deus faz questão de transformar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Deus está olhando para você. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas emoções. Você acha mesmo que Deus te desamparou? Você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Perdeu a noção do que você sente? O Senhor está sentindo a dor que você sente junto com você. Só porque Ele não pode se mover enquanto você não se move. Ele está dizendo: filho, fala para mim que você se arrepende disso, que eu tenho algo muito melhor para te entregar. Fala para mim aonde é que você precisa de um milagre, que eu vou entrar com o milagre para que você anuncie para alguém, salve a vida de alguém. Tem jovens se perdendo no mundo das drogas, porque você que é um ex-drogado não tem coragem de dizer que Deus te libertou. Tem casais se acabando, famílias sendo destruídas, porque você não tem coragem de dizer que foi Deus que edificou a sua casa, que Deus te levantou da cinza e restaurou a sua vida, restaurou a sua família, que Deus restaurou a sua fé, restaurou a sua esperança. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo aqui pessoas transformadas para transformar, pessoas que até hoje viveram um quadro de enfermidade nas suas almas, pessoas que estão paradas no tempo, paradas na Tua presença, dormindo, porque não tem coragem
de experimentar, caminhar com o Senhor, na direção do Senhor. Nós temos um exemplo claro de que o Senhor nos mantém, o Senhor mantém o seu povo, mantém os seus profetas. Queridos, a Bíblia fala que Deus, quando mandou o povo para o deserto, Ele colocava uma nuvens durante o dia para que fizesse sombra. E mandava uma luz para que clareasse e aquecesse durante a noite. E falou para Moisés: Moisés, se o povo sentir sede, toca na pedra que vai sair água. Já está tudo preparado no caminho que o Senhor colocou para você. Já está tudo direcionado. Mas você precisa se mover em fé. Amém? Em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Fala assim: eu não vou ser como Jonas. Eu não vou ser como Jonas, de me entristecer com a decisão de Deus. Porque a decisão de Deus é melhor do que a minha. Não só para mim, mas para o meu próximo. Amém? Pode se sentar. Deus abençoe.